A palavra repreender na antiga sabedoria judaica significa proibir com autoridade indiscutível. Autoridade indiscutível. Indiscutível não é uma citação, não é uma frase. É uma compreensão, uma revelação de quem você é. Abra comigo no livro de Lucas, capítulo 13. E eu quero falar com você sobre a autoridade de Deus, o poder de Deus e essa conexão com os milagres de Deus. Lucas, capítulo 13, começando com o versículo 10. Agora, ele estava ensinando em uma das sinagogas no sábado. Você sabe, é só uma observação. Lembra que na semana passada nós falamos que ele estava ensinando em uma das sinagogas e alguém controlado pelo demônio começou a falar? Agora, aqui está novamente na sinagoga. Vamos trazer isso para a igreja. Eu acho que nós precisamos esperar a manifestação do poder de Deus e da autoridade de Deus e dos milagres de Deus sempre que nós nos reunirmos. Porque o Senhor disse que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio de vós. Em outras palavras, o Espírito de Cristo Jesus, o Espírito Santo, está conosco neste exato momento. Aqui, agora, neste exato momento. Veja isso. Agora, ele estava ensinando em uma das sinagogas no sábado. E eis que havia uma mulher que tinha, e eu quero que você sublinhe isso, um espírito de enfermidade. Ela estava doente, mas Jesus chama isso de espírito de doença. Um espírito de enfermidade há 18 anos. E ficava curvada e não conseguia de maneira alguma se colocar de pé. Mas quando Jesus a viu, ele a chamou até ele e disse a ela: mulher, seja livre, sublinhe livre, da sua enfermidade. Agora eu vou entrar nisso, mas eu quero que você entenda que Jesus estava chamando isso de espírito. E ele não disse, mulher, você está curada. Ele disse, mulher, você está livre. Agora, mais uma vez, muitas vezes, quando Deus traz revelações, nós acabamos transformando isso em um artifício. Isto não é um artifício. Isso é sobre autoridade, sobre o poder e sobre os milagres. Um espírito de enfermidade, e ele diz à mulher, você está livre de sua enfermidade. E ele impôs as mãos sobre ela, e imediatamente ela se ergueu e deu glórias a Deus. Mas o chefe da sinagoga, o chefe da sinagoga respondeu com indignação, porque Jesus havia curado no sábado. E ele disse à multidão, há 6 dias que os homens devem trabalhar, portanto, venham e sejam curados neles, não no dia de sábado. E o Senhor respondeu a ele e disse, hipócrita, e cada um de vocês no sábado não solta seus bois ou seus jumentos da baía e os leva para a água? Não deveria isto então ser feito a esta mulher, sendo filha de Abraão, a quem... Qual é a próxima palavra? Satanás tem prendido, pense nisso, por 18 anos, ser liberta desta amarra no sábado. Agora, muitas vezes este é o ensinamento sobre o legalismo e a lei. Mas essa não é realmente a razão para isso estar aqui. A razão pela qual isso está aqui é porque Jesus, falando com os judeus,
estava revivendo um entendimento que eles tinham perdido. Jesus primeiro chama isso, aqui está esta mulher, que nós podemos apenas imaginá-la amarrada. Jesus chama isso de espírito de enfermidade. Agora, nós não sabemos o que isso é. Pode ter sido todo tipo de coisa que a deixaram curvada. Mas Jesus, especificamente, chama isso de espírito de enfermidade. Vá comigo para Efésios capítulo 6. Eu estava apenas parafraseando, mas eu acho que nós precisamos ler isso. Efésios capítulo 6. Jesus está lidando com um espírito de enfermidade. Veja, versículo 12. Porque nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora, deixe-me tomar um momento. Jesus não está dizendo, agora que você é um cristão, você não tem mais batalha. De fato, é exatamente o oposto. Ele diz que nós não lutamos contra carne e sangue. Deixe-me acrescentar algo aqui, deixe-me colocar algo interessante para ajudar a esclarecer. Nós não lutamos, nossa batalha não é contra a carne e sangue, mas nossa batalha é contra principados, potestades, governantes das trevas em lugares altos. Em outras palavras, número 1, há uma batalha sem problema. Número 2, a batalha é contra identidades espirituais. Vocês estão bem? Eu sei que nós não costumamos falar sobre isso, mas é por isso que estamos perdendo nosso país. Estamos perdendo nosso país porque estamos perdendo nossa igreja. E estamos perdendo nossa igreja porque estamos perdendo nossa autoridade. Veja o que ele continua a dizer, no versículo 13. Porque você luta contra a escuridão espiritual. Portanto, e eu vou ensinar sobre isso, provavelmente na próxima semana ou na outra. Portanto, vista-se de toda a armadura de Deus, para que você possa ser capaz de resistir no dia mau, e tendo feito tudo para preservar. E então ele continua a falar da armadura de Deus. E o que o Senhor quer que nós entendamos nesta manhã é que seja uma doença, como no caso da Tis e do Lion, quer seja finanças, sua empresa, seus investimentos, seja seu casamento, sejam seus filhos ou seus netos, quer seja raiva ou depressão, seja o que for. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas nós lutamos contra principados, potestades e príncipes das trevas. E nós precisamos entender que a única maneira de ganhar esta batalha é com a compreensão espiritual de autoridade e poder na guerra espiritual. Agora, deixe-me mostrar-lhe uma das escrituras mais bizarras do Novo Testamento. E nós vamos chegar neste ponto em 1 minuto. Jesus andando com os discípulos, ele disse, quem dizes que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo. E nós vamos terminar com isso. Mas logo depois disso, ele disse, abençoado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue que lhe revelou isso. Certo? Não foi carne nem sangue que lhe disse isso. O Espírito do meu Pai que lhe disse isso. Certo? Você está seguindo? Ouça com muito cuidado onde eu quero chegar aqui. Você não recebeu isso do homem. Agora lembre-se de que nossa batalha não é contra carne e sangue, e nossas respostas não são contra carne e sangue. Nossa luta, as nossas respostas são espirituais. Então Pedro tem a revelação de todas as revelações. Tu és o Cristo, e ele disse, em ti eu vou construir a minha igreja, e o inferno não vai prevalecer sobre ti. Você não recebeu isso do homem. Você não recebe isso da carne e sangue, você recebe isso do Espírito do meu Pai. A próxima coisa que Jesus diz, agora eu tenho que ir e morrer. E Pedro diz, não assim, Senhor. E Jesus se vira e diz, aparta-te de mim, Satanás. Ele foi de ouvir a voz do Espírito de Deus
para ouvir a voz espiritual de Satanás. E esta é uma das escrituras mais estranhas. Aparta-te de mim, Satanás. Jesus não está falando com Pedro. Ele não está dizendo, Pedro, aparta-te de mim, Satanás. Imagine Pedro assim. O rapaz caiu da cobertura para o porão em 4 versos. Ele estava falando com principados e potestades e governantes das trevas. Eu concordo com o Biden e esses caras de jeito nenhum. Eu não concordo com eles. Mas não é contra carne e sangue que eu estou lutando. É contra os principados e quem lutaria tanto para abortar um bebê, lutaria tanto para manter um bebê vivo em uma situação confortável fora do útero e depois decidir se deve matá-lo ou não? Quem faria isso? Nenhum ser humano faria isso. Satanás faz isso. Então nós precisamos entender que, assim como Jesus disse a Pedro, aparta-te de mim, Satanás, nós precisamos entender que a nossa batalha, seja algo que alguém diga ou algo que alguém faça, a nossa batalha não é uma batalha contra carne e sangue, mas a nossa batalha é uma batalha de poder espiritual. E, portanto, nós precisamos entender, você precisa entender e eu preciso entender e me firmar nisso. Maior é aquele que está em nós. Satanás não se importa se nós nos reunirmos, se temos pequenas conversas e cantamos Kumbaya. Ele não se importa com isso. Mas ele se importa se nós entendermos a guerra espiritual. Esta é uma das razões pelas quais nós viemos à igreja. Nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas, sobre vestir a armadura de Deus, e a primeira coisa é o conhecimento de Deus, a palavra de Deus. Você tem que saber o que a palavra de Deus diz. Mas a primeira coisa que eu quero salientar hoje é que nós temos que entender que nós temos poder e temos autoridade, e é por isso que Jesus enviou o Espírito Santo. Não é suficiente só ter conhecimento. Não é suficiente só citar a Bíblia. Quando nós moramos na Austrália, nós tínhamos um papagaio e uma cacatua. E eu os ensinei a falar. Isso é verdade. E quando as pessoas chegavam, eles falavam, deem o dízimo. Aquele pássaro conseguia falar isto, mas aquele pássaro não entendia isso. Esta é a mesma coisa que nós estudamos na semana passada. Quando a pessoa disse, saia dela, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Os 7 filhos de Esquiva disseram, Paulo eu conheço e Jesus eu conheço, mas quem é você? Nós precisamos entender que não há poder em dizer eu te amarro. Você tem que entender quem você é. Agora, eu estou levando você a um lugar. Você tem que primeiro entender quem você é. Bem, eu sou apenas ninguém. Que vergonha! Você é um cordeiro com Cristo Jesus. E o Pai o enviou com toda a autoridade. E então ele nos enviou. Agora, ouça o que Jesus disse em Mateus 10. É muito importante. E chamando os 12 discípulos até ele, Jesus deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros, para que eles pudessem expulsá-los e curar todas as doenças e enfermidades. Agora eu vou te mostrar algo que não é um artifício, mas se você me ouvir, eu acho que vai mudar sua vida. Deixe-me ler isso novamente, eu quero que você veja isso, se você pode pegar aqui. E chamando seus 12 discípulos até ele, Jesus deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, para que eles pudessem expulsá-los e curar todas as doenças e enfermidades. Agora, eu acho que muitas vezes, quando nós lemos essas escrituras, nós não entendemos isto. Eu sei que não, porque a maioria da igreja não é ensinada a ler a Bíblia a partir do hebraico original. Este é um entendimento judaico incrível, e eu vou mostrar a você em apenas um minuto. Mas eu quero te mostrar algo. Quando Atis e Lion ficaram doentes,
A primeira coisa que nós não fizemos foi impor as mãos sobre eles para que eles fossem curados. Esta não foi a primeira coisa que nós fizemos. A primeira coisa que nós fizemos e que nós sempre fazemos em todas as situações foi primeiro expulsar o inimigo. Jesus olha para esta filha de Abraão, que estava amarrada, e ele chama isso de um espírito de enfermidade. Agora, eu sei que estou dizendo de novo e de novo, eu não estou dizendo isso só para me repetir ou ser redundante, mas eu estou dizendo isso para você tomar posse do conceito de guerra espiritual. Jesus ensina algo e eu não vi ninguém ensinar isso há anos. Ele disse que vocês estão indo pegar de volta do homem forte o que ele roubou. Certo? Agora, se você ler as Escrituras, antes disso, o que Jesus está fazendo? Ele estava amarrando o diabo. Ele estava tirando a autoridade dada ao diabo. E as pessoas religiosas disseram, ele estava fazendo isso em nome de Belzebu. E Jesus disse que o diabo não iria amarrar o diabo. E então ele lhe dá uma outra ilustração onde ele disse como você pode ir a um homem forte e tomar de volta o que ele roubou se você não primeiro amarrá-lo. Lembre-se, amarrar significa retirar a autoridade. Então, quando juntamos isto e olhamos para esta mulher que havia sido amarrada pelo diabo com um espírito de enfermidade, Jesus não foi e impôs as mãos nas costas dela primeiro e disse, esta artrite, esta escoliose, ou o que quer que seja curado. Ele primeiro chegou e disse, diabo, eu te amarro. Eu proíbo a sua autoridade nesta situação. E então ele impôs as mãos sobre os doentes e eles se recuperaram. Primeiro é preciso chegar e amarrar o homem forte. Não importa se é doença, digamos que seu casamento está sendo atacado. Vocês estão lutando e há isso e mais aquilo. Me deixe dar uma ilustração. Quando Tis e eu nos casamos, nós íamos para a igreja e íamos trabalhar e no minuto que nós entrávamos em casa, nós começávamos a brigar. E de repente eu entendi. Quer saber? Eu não sabia quem tinha morado ali. Nós morávamos num trailer. Eu não sabia quem tinha morado ali antes. E então nós nos reunimos e nós amarramos aquele espírito de briga e discussão em nossa casa. Nós amarramos e tiramos a autoridade de Satanás e tudo mudou. Agora, eu não sou contra o aconselhamento, mas o aconselhamento não funcionava. Eu não sou contra a terapia, mas a terapia não funcionava. Jesus viu aquela mulher há 18 anos. Fale-me sobre a sua maldição geracional. A Bíblia diz que ele amarrou o diabo e disse, Satanás, você não tem autoridade. Quando nós descobrimos que o Lion e a Tis estavam doentes, a primeira coisa que nós fizemos foi, Satanás, nós te amarramos. Porque nós sabemos que a doença não vem de Deus. E Jesus disse, esta mulher que está presa pelo espírito de enfermidade de Satanás. Então vamos dizer que é o seu casamento ou sua casa. O que você deve fazer é amarrar o diabo. E dizer, em nome de Jesus, eu te repreendo, eu tomo sua autoridade. A Bíblia diz para resistir ao diabo. Eu posso lhe dar um exemplo de resistência do sul de St. Louis. Meta o pé na cara dele. Bata nele até que ele esteja no chão, fure os olhos dele, quebre os dentes dele. E depois deixe o processo de cura começar. Veja só, nós achamos que amarrar o diabo
É como se, essa pessoa está possuída por um demônio e tudo mais. Não, eu não tenho tempo para falar disso, mas seja opressão, possessão, depressão, é tudo do diabo. É contra um espírito que nós lutamos, não contra carne e sangue, mas nós lutamos contra principados. Então, se é o seu casamento, se seus filhos estão lá fazendo o que eles não deveriam estar fazendo, em vez de ir para cima deles, e você precisa discipliná-los, você precisa estar no comando dos seus próprios filhos, mas você também precisa entender que não é Deus que os está afastando para longe do reino dos céus, é Satanás. E então você precisa chegar e amarrar o homem forte e tomar de volta os bens. Você está me seguindo? Deixe-me dar... Vá comigo para Mateus capítulo 16. Eu acho que vale a pena esperar mais 5 minutos para entender isso. E mais uma vez, você tem que entender que esta é a razão para o Espírito Santo, que irá te liderar e te guiar e te ensinar e te mostrar todas as coisas por vir. Esta é a razão para o poder do Espírito Santo. Esta é a razão pela qual o inimigo tentou remover o Espírito Santo da igreja. Porque ele não quer que nós nos ajuntemos. Nós já vimos isto. Você podia se reunir para jogar em Nevada, mas não podia se reunir na igreja. E se você fizesse uma reunião na igreja, você não podia cantar. Você sabe que eles atestaram, eles sabiam o tempo todo que as máscaras não funcionam. Eles sabiam o tempo todo. Eu recebi um e-mail que falava, e é tudo piada. Eles não queriam que você se reunisse, porque onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Porque eles não queriam que você cantasse, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Amém? Bem, vamos falar de outra forma. Quando nós viemos à igreja, Jesus disse, quando você vier, levante suas mãos e entre em meus portões com ações de graças. Você sabe quantas igrejas apenas se reúnem e ficam assim? E Deus, se alguém disser amém, o lugar cai todo. E amém significa assim seja. Você entende que eu não estou falando sobre artifícios, não estou falando de bobagens, eu estou falando sobre a compreensão da guerra espiritual. Olhe para a Escritura, esta é uma das Escrituras mais importantes que nós podemos receber. Mateus capítulo 16, versículo 13, e eu vou encerrar com esta Escritura. Talvez. Quando Jesus entrou na região de Cesareia de Filipe, ele perguntou a seus discípulos, dizendo, quem entre eles dizem que eu, o Filho do Homem, sou? Coloque o seu dedo bem aí. Deixa eu te dar uma escritura. Eu devo falar sobre isso e as pessoas dizem, pastor, você sempre diz que vai falar sobre isso e aquilo, porque eu não sei o que eu vou fazer no próximo, Eu acho que eu sei o que eu vou pregar quando eu venho para a igreja. E o Espírito Santo pode mudar tudo. Ele pode dizer, há um vento diferente e eu quero que você siga. Mas muitas pessoas, se você pesquisar sobre o Espírito Santo, vai haver pessoas que vão dizer, bem, isso foi apenas para os 12. Quero dizer, os sermões são apenas para os 12. No dia de Pentecostes, haviam 120. Ok. Ou dirão que é para você e seus filhos, contanto que o Senhor Deus os tenha chamado. Nós podemos passar por cima disso porque tem havido todos os tipos de ensinamentos. Sabe quem foram as primeiras pessoas pentecostais na América? Pessoas negras. Os negros que levantaram as mãos no meio da tragédia, no meio do tratamento mais injusto e impiedoso, e eles levantavam as mãos e eles não sabiam a resposta, mas eles sabiam que Jesus sabia, e eles oravam no Espírito, eles oravam no entendimento, e muitas pessoas disseram, bem, então isso não é para nós. E eu não ia falar disso, mas eu posso sentir. E então eles vieram com essas falsas doutrinas, e é para nós. E é mais para nós na chuva serôdia do que foi para a chuva precoce. Amém? Porque Jesus é o mesmo. Vamos lá. Veja o que diz. Quando Jesus chegou na região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem eles dizem que eu, o Filho do Homem, sou? Quem você diz que ele é?
Você diz que isso é o que ele costumava fazer? Você diz que isso é o que ele vai fazer? Ou você diz que isso é o que ele está fazendo hoje, porque ele nunca muda? Então eles disseram, alguns dizem que você é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E ele disse a eles, e quem vocês dizem que eu sou? Olhe para mim. Quem você diz que ele é? Quem você diz? Não importa quem eu diga. Ou seu marido, ou sua esposa, ou seu vizinho, ou seu amigo, ou o seu líder diz. Quem você sabe que ele é? Quem você sabe que ele é? Quem você diz que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse, Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo, tu és aquele que remove o fardo e o destruidor do jugo, a unção de Deus. E Jesus respondeu e disse a ele, Abençoado és tu, Simão Barjonas. A palavra abençoado aqui significa, a palavra abençoada aqui significa, quem você diz que eu sou? Você é aquele que perdoa pecados e quebra todas as maldições. E ele disse, abençoado. E essa palavra abençoado ali significa ungido do céu. Quem você diz que ele é? Ele é o Cristo? Ele é o Cristo? Diga sim ou não, ele é o Cristo? Ungidos do céu. Ungidos do céu, ungidos do céu, ungidos do céu. Diga, ungidos do céu. Levante suas mãos e diga, eu sou ungido do céu. Vamos lá, diga de novo, eu sou ungido do céu. Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois mais uma vez não foi carne e sangue que revelou isso a ti, mas meu Pai que está no céu. E também eu lhes digo que tu és Pedro. E sobre esta rocha, não é sobre Pedro. Pedro não é a rocha. Pedro não é a rocha. A rocha é a palavra. Não é um homem. A rocha é a palavra. E sobre esta palavra, Pedro, sobre a revelação, que sou eu que remove o fardo, que destrói o jugo, o ungido de Deus. Veja isso. Eu vou construir a minha igreja. E eu sei que você sabe disso, mas deixe-me falar mais um minuto. Eu vou construir a minha igreja. Você é a igreja. Eu sou a igreja e você é a igreja. E os portões do inferno não vão prevalecer, não vai derrotá-lo mais, não vai ganhar contra ti. Ok? Não vai ganhar, certo? Certo? Bem, agora veja, você tem que juntar tudo isso. E eu lhe dou as chaves para o reino. E o que quer que você ligar na terra, será ligado no céu. E o que quer que você desligar na terra, será desligado no céu. Agora, deixe-me mostrar-lhe algo e em seguida vamos encerrar. A palavra ligar literalmente significa proibir. Isso é muito... Este ensinamento que Jesus está dando, sempre que eu falo com você que é da antiga sabedoria judaica, há vários livros principais da sabedoria antiga. Eu não costumo falar o nome deles com vocês porque é muito confuso e a maioria não vai saber hebraico Mas isto é o que nós chamamos de Mishnah, de ligar e desligar. Isso não é algo novo para Jesus. Esta é uma revelação de que quando um profeta ou alguém tem o Espírito de Deus vindo sobre eles, que essa pessoa é capaz de amarrar o inimigo. E a palavra ligar, na antiga sabedoria judaica, significa proibir com autoridade indiscutível. Autoridade indiscutível. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com.
Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.